Olá, pessoal! Então hoje a nossa aula é de testes para articulação do joelho. Vou pegar um baixinho aqui para me ajudar e vamos filmar aí. Depois lá na nossa videoconferência a gente vai tirando as dúvidas que vocês tenham com o vídeo, ok? Então vamos lá! Bom, pessoal, o primeiro teste que a gente vai fazer é o teste de gaveta anterior. Então ele é um teste para analisar a ruptura de cruzado anterior. Então, lembrando da função do cruzado, de que é impedir que a tíbia venha, anteriorize em relação ao fêmur. Para esse teste, nós vamos ter que sentar realmente em cima do pé do paciente para fixar o pé do paciente, porque senão esse pé fica andando, ok? Então, sentamos lá para fixar. Nossos dedos vão estar bem lá na linha articular. Lembra que eu falei para vocês dos olhos, dos joelhos, né? Então, com o dedo em cima do platô tibial. E os outros dedos nós vamos colocar atrás lá da perna do paciente, ok? Importante que o paciente esteja relaxado com a musculatura aqui de isquios tibiais, porque se o paciente estiver contraído, o músculo ele puxa a tíbia, né? Já que eles têm as inserções na tíbia, ele vai puxar a tíbia para trás e isso pode fazer a gente considerar esse teste um falso positivo ou um falso negativo, enfim, tá? Então, os dedinhos posicionados lá no platô tibial, os outros dedos da nossa mão ali atrás e nós vamos puxar a perna do paciente, ok? Então, eu puxo a tíbia e vejo se ela faz um movimento, tá? Se a tíbia sair em relação ao fêmur, o paciente não vai sentir dor. Se a gente perceber essa movimentação, nós vamos considerar o teste positivo. Caso ao contrário, o teste é negativo. O paciente sentiu dor, não é isso que a gente determina. Então, a gente determina se a gente percebe movimento articular. Aqui, ó, a gente vê um pouquinho de movimento, tá vendo? Dessa tíbia em relação ao fêmur, ó. Tá? Então, é isso que a gente vai avaliar. E óbvio que quando tiver esse ligamento rompido, esse movimento vai ser maior. Então, esse é o teste de gaveta anterior. Ele avalia, então, o ligamento cruzado anterior, a sua integridade, tá? E temos também a gaveta posterior, ou seja, para avaliar o ligamento cruzado posterior. Então, ao contrário do cruzado posterior, ele tem a função de impedir que a tíbia vá para trás. Então, o teste é praticamente o mesmo sentido, né? Só que agora, ao invés de puxar a tíbia, eu vou empurrar a tíbia. Então, se eu perceber o movimento, né, dessa tíbia para trás, vou considerar o teste positivo. E se eu perceber que não perceber movimento, o teste é negativo. Dor não é o que a gente considera nesse teste. O que é importante aqui? Pode ser que o paciente tenha uma ruptura de cruzado posterior. E na hora que a gente posiciona, essa tíbia já esteja, pela ação da gravidade agindo aqui também, essa tíbia já esteja mais atrás. E na hora que eu faço gaveta anterior, eu considero positivo, e na hora que eu faço gaveta posterior, eu considero negativo. Então, fazer um único teste de joelho não é conveniente, a gente sempre tem que comprovar por outros testes, tá? Então, um teste que a gente pode comprovar se realmente a lesão é de cruzado posterior e não ficar enganado, é o teste de Godofredo, tá? É um teste muito simples, na qual nós vamos pegar as duas perninhas do paciente, dobra o joelhinho e mantém aqui. E a gente só vai observar, pede para o paciente segurar aqui, ou até mesmo a gente pode segurar a perna do paciente aqui, e a gente vai observar a altura da tíbia, porque aqui a gente tem a ação da gravidade. Se o paciente tiver a ruptura de posterior, de cruzado posterior, essa tíbia a gente vai observar um degrau, porque essa tíbia vai descer, então vai ter um degrau aqui no joelho. Então esse teste serve para comprovar, né, o teste de Godofredo, serve para comprovar o cruzado posterior. E temos o teste de Lachman, que é um teste que a gente vai confirmar, então, se a lesão é de cruzado anterior. Teste de Lachman, eu vou vir aqui do ladinho para mostrar para vocês, vou fazer nessa perna, apesar de não ser o melhor posicionamento, mas vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Nós vamos manter uma mão na coxa, a outra na tíbia, uma flexão de aproximadamente 30 graus desse joelho, né? Então, uma mão a gente estabiliza aqui a coxa, nessa semiflexão, e a mão que está na tíbia, a gente puxa essa tíbia para frente, para cima. E se a gente observar movimentação, aqui eu não observo, ó, não tem movimentação nenhuma,
o teste é positivo. Se a gente não observar nada, o teste é negativo. Ok? Para esses testes? Bom, pessoal, o próximo teste a gente vai avaliar então o compartimento lateral e medial, ou seja, os ligamentos colateral-lateral, colateral-medial. São os estresse em varo e estresse em valgo. Então, primeiro aqui, né, segura lá no pé do paciente, acha o ligamento colateral-lateral, então coloca o dedo lá em cima, o restante a gente usa a mão para dar um apoio realmente na perna do paciente. E com a mão lá do tornozelo, ó, eu vou fazer um estresse, né, na articulação, ou seja, tentar abrir essa articulação no seu compartimento lateral. Então, o estresse em varo, né? E caso eu perceba a movimentação, né, de abrir aquele jogo que a gente já conversou da articulação, por exemplo, do cotovelo, que a gente fez isso, se a gente perceber então esse jogo, essa abertura, nós vamos considerar o teste positivo. Caso não sinta essa movimentação, teste negativo. Então, mais uma vez, o teste não é indicativo pela dor para ser positivo, e sim movimentação. E vamos fazer a mesma coisa na região medial. Vou fazer na outra perna para vocês verem aqui, né? Então, acha o ligamento colateral medial aqui. Nós vamos palpar a articulação. Então, de novo, eu posso usar 3 dedos para sentir melhor, ok? O paciente tem que relaxar a perna, deixar a perna bem soltinha. E agora, com a outra mão, eu vou empurrar a perna, então, do paciente para fora, para fazer o valgo, ok? E se eu perceber a movimentação no compartimento medial, o teste vai ser positivo. Caso contrário, o teste é negativo. Bom, pessoal, agora eu virei o decúbito do meu paciente. Nós vamos fazer mais um teste que também são para os colaterais, que é o teste de Apley, né? Nós temos 2 testes Apley, um Apley compressão e um Apley distração. O teste que ainda avalia os ligamentos colaterais é o Apley distração, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Flexionar o joelho do paciente e nós vamos erguer a perna. Aqui, meu paciente é pequenininho, eu consigo até apoiar a mão na coxa, porque se eu puxar aqui, ó, a coxa vem como um todo. Então, eu tenho que estabilizar a coxa, então aqui eu posso usar a mão, que eu vou conseguir fazer. No adulto, como que a gente faz? Apoia lá com a perna, né, na coxa do paciente. Então, não precisa fazer força, mas dá sustentação. Vamos segurar na região de maléolo, não puxa lá no pé, porque senão o paciente vai sentir dor no tornozelo. E nós vamos puxar a tíbia. Quando a gente puxa a tíbia, a gente faz um estiramento desses ligamentos colateral-lateral e colateral-medial. Então, a gente puxa e roda a perna do paciente para dentro e para fora, né? Então, se a gente rodar aqui o joelhinho do paciente, se ele referir dor ou no compartimento medial ou no compartimento lateral, nós vamos considerar, então, o teste positivo para lesão de colaterais. Então, nesse teste, o indicativo vai ser dor, ok? Então, esse é o teste de Apley distração, porque nós estamos puxando a articulação. Se nós usarmos o mesmo posicionamento, mas agora a gente fizer compressão, então empurrar a perna do paciente para baixo, é o chamado Apley compressão, e aí a gente muda a estrutura que está sendo avaliada. Nós vamos avaliar os meniscos. Então, eu comprimo a perna do paciente e rodo a perna do paciente. Então, quando eu rodo a perna do paciente interna e externamente, a gente comprime os meniscos. Então, o diferencial desse teste é que, dependendo da rotação, eu vou trabalhar com os 2 meniscos ao mesmo tempo. Corno anterior de um menisco e o corno posterior do outro menisco. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês tentassem fazer esse teste e apenas memorizassem que ele é um teste para menisco. E se o paciente referir dor na compressão, o teste vai ser considerado positivo. Então, Apley compressão, comprimo, né, lá pelo pé do paciente e rodo a perna do paciente para dentro e para fora. Sentiu dor na região do joelho? O teste é considerado positivo. Bom, pessoal, outro teste que a gente tem para menisco é o teste de McMurray. Tá? O teste de McMurray, ele vai avaliar a instabilidade meniscal, ou seja, se o menisco dentro da articulação ele salta, né? Ele pula dentro da articulação. Esse teste, ele é considerado positivo quando a gente perceber, então, esse jogo, né? Esse salto do menisco, que a gente chama de instabilidade meniscal,
mas também podemos quando o paciente refere dor no ato do teste, né? Então, como que vai ser o teste? O paciente fica relaxado, com a perna bem soltinha, nós vamos segurar lá no pé do paciente realmente, nós vamos fazer uma rotação da perna, né? Então, lá do joelho, e vou fazer a flexão e volto estendendo, fazendo essa rotação. E faço pro outro lado, ó, para fora e volto, tá? Caso o paciente tenha uma instabilidade desse menisco, na hora que a gente faz essa rotação aqui da perna, né? Então a gente roda lá pelo tornozelo, faz essa rotação e faz a flexão, a gente comprime o menisco. Caso tenha essa instabilidade, nesse momento a gente vai ouvir, vai ter um estalido, né? Vai fazer um clack lá. Volta, roda para o outro lado e repete. Então a gente testa os dois meniscos, a sua instabilidade por aí. Bom, outro teste que a gente vai fazer na região do joelho é um teste para verificar se o paciente está com derrame articular. Por que ele está com esse derrame? Não sei, a gente não está avaliando isso ainda, a gente está avaliando se tem derrame articular. É um teste muito simples, né? Que é o teste chamado teste de tecla. Por que teste de tecla? Porque a sensação é como se a gente apertasse a tecla de um piano. Então, não sei se vocês já apertaram a tecla de um piano, mas é exatamente essa sensação quando o teste é positivo. Então, de novo, não é teste de qual o paciente relata dor. É um teste na qual a gente avalia a sensação. O paciente fica relaxado, bem tranquilinho. Nós vamos colocar 2 dedinhos lá em cima da patela e empurrar a patela para baixo. Se a gente perceber como se estivesse tocando um piano, né, ou seja, essa patela ela afunda, né, a gente vai considerar o teste positivo porque existe um derrame articular, ou seja, líquido dentro dessa articulação. Caso a gente aperte, que é o caso do meu paciente aqui, a gente não sente nada, né, sente chocando ali na tróclea do joelho, a gente considera o teste negativo. Então esse é o teste de sinal de tecla para avaliar derrame. Outro teste que a gente vai fazer nessa região da patela é o teste de apreensão. Então, o teste de apreensão, ele significa observar a fisionomia do paciente. Então, a gente tem que fazer o teste observando a face do paciente. E esse nome vem justamente do paciente fazer uma cara de ficar apreensivo, do tipo, eu tenho medo, né? Então, por isso que o teste tem esse nome. Então, ele é um teste, o teste de apreensão, para luxação patelar. Normalmente a patela ela luxa para lateral, né? Por questões anatômicas, né? Raramente a gente vai ter uma luxação medial, a não ser que ocorra, por exemplo, de traumas muito fortes. Mas em caso de corrida, entorse, isso é mais comum dela ir para a região lateral, até por uma questão de força muscular, altura da tróclea, lá do fêmur, enfim. Né? Então esse teste a gente vai deixar o paciente bem relaxadinho. Nós vamos colocar o dedo aqui ó, na região medial dessa patela e empurrar a patela para o lado. Mas enquanto a gente faz isso, a gente olha lá para a face do paciente, tá? Se a hora que a gente empurra essa patela e o paciente está de boa, sem fazer nada, o teste é negativo. Se a hora que a gente empurra essa patela e o paciente faz carinha de medo, o teste é considerado positivo. Então, mais uma vez, o indicativo não é dor, e sim, nesse teste em específico, observar a fisionomia do paciente. Bom, pessoal, outro teste que está faltando é o teste de Clark. O teste de Clark é um teste para a gente avaliar a condromalácia patelar. Esse é um teste no qual o paciente refere dor caso seja positivo, tá? Então, o que nós vamos fazer? O paciente tem que ficar bem relaxadinho. Com a borda aqui da mão, a gente vai empurrar a patela para baixo, ó. Então, empurro ela para baixo. Com a outra mão, eu vou lá e aperto a patela, empurro a patela para baixo, tá? Nesse momento, eu vou pedir para o meu paciente fazer contração de quadríceps, ok? Então, ó, empurrei, né? Ó, viram como meu paciente fez ali antes, como a patela sobe? Então, primeiro ele está relaxado, empurrei, apertei a patela. E meu paciente faz a contração. Perceberam que a patela passa debaixo do meu dedo? Ó, de novo, empurrei, apertei para baixo, o paciente contraiu, tá? Caso o paciente tenha condromalácia, essa patela, como a gente está empurrando ela em atrito, ela raspa na articulação e o paciente vai referir dor, caso seja positivo para condromalácia. Se o paciente não sentir nada, como é o caso do meu paciente aqui, que fez 3, 4 vezes e de boa, o teste é considerado negativo.
Então, teste de Clark, teste para condromalácia patelar. E outro teste que nós vamos fazer, banda iliotibial. Então, é uma das causas de dores articulares de joelho. A banda iliotibial, ela tem um ponto de inserção aqui no epicôndilo lateral do fêmur e depois ela termina a sua inserção lá na região da fíbula, da tíbia, enfim. Mas o ponto de maior atrito dessa banda vai ser aqui no epicôndilo lateral do fêmur. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos palpar, pressionar essa região, tá? E vamos partir de uma flexão de joelho do paciente e vamos fazendo a extensão do joelho, pressionando a região do epicôndilo. Caso o paciente esteja com a banda inflamada, na hora que a gente faz esse movimento, né, que a gente pode vir lá de 90 graus de flexão, e aí a gente vai fazendo essa extensão do joelho, caso esteja inflamado, em aproximadamente 30 graus de flexão, o paciente começa a referir dor, onde a gente está palpando. Então, esse, de novo, é um teste que o paciente precisa referir dor, para a gente considerar positivo, e é um teste para avaliar, então, inflamação da banda iliotibial. Ok? Então, esse é o teste de Noble. Bom, esses foram os testes de joelho. Estaremos lá na nossa videoconferência para dúvidas, para vocês irem fazendo e a gente vendo quais são as dificuldades. Bom estudo para todo mundo!